Gostaria de chamar o Dr. Francisco Egito, que é o nosso presidente da Comissão de Direito Imobiliário Condominial, da subseção Assembleia. O doutor Haroldo Lourenço, que é o nosso palestrante, nosso convidado. Seja muito bem-vindo à nossa casa. E a doutora Rafaela Barradas, que é presidente da Jovem Advocacia aqui de Meia. Nós estamos muito felizes por vocês estarem presentes e também ao público que está assistindo. Essa é uma palestra que está sendo gravada, vai ser transmitida via YouTube também. Eu agradeço muito a presença de vocês. Espero que nós tenhamos aqui uma tarde maravilhosa. A doutora Ana Basílio também ficou de comparecer, mas ela está vindo de Macaé. Deve chegar mais ou menos no finalzinho, se conseguir, né? Porque é bem distante. Mas, enfim, de toda forma, eu desejo a todos uma boa tarde. Vou passar a palavra aqui à nossa presidente para dar suas considerações. Bem-vinda, doutora Alessandra. Obrigada. Nossa presidente aqui da OAB Meia. É sempre uma alegria muito grande estar aqui na OAB Meia. A ABAME já esteve aqui presente na entrega das carteirinhas. E a doutora Graça sempre é uma pessoa muito acolhedora e amiga da ABAME. E a gente está muito feliz de poder estar aqui falando sobre a nossa instituição, né? A ABAME é uma instituição do mercado imobiliário, que ela tem 33 anos de existência, uma instituição a nível nacional. Então, nós temos a ABAME, a nossa sede própria aqui na Avenida Rio Branco, no número 135, ali no edifício Guile. Temos um espaço de biblioteca, um auditório para mais de 100 pessoas, uma sala de audiovisual, um coworking para os nossos associados. E é o local em que nós trabalhamos o estudo jurídico e científico da nossa instituição. E o que a nossa ABAME tem de mais peculiar nesses 33 anos de tradição, de instituição, muito reconhecida no mercado imobiliário, é a acolhida, assim como aqui o Meia está tendo nessa sua gestão. Todos os advogados e associados são tratados carinhosamente como uma família. Hoje, na nossa gestão, nós estamos com 15, indo para 17 comissões de trabalho, porque nós entendemos que o direito imobiliário é uma área multidisciplinar. Então, nós estamos falando de patrimônio. Quando a gente fala de direito imobiliário, a gente fala de patrimônio, e todas as áreas do direito são afetas ao patrimônio. Então, a gente fala de direito imobiliário também, direito de sucessões, família, né, o condominial aí, que o nosso querido Egito é forte no assunto. Então, nós temos mais de 15 comissões de trabalho e agora a gente está entrando com mais 2. Estamos finalizando esse exercício com 17. Então, estamos aqui com o nosso convite para que vocês conheçam um pouco da ABAME na tarde de hoje e possam também fazer essa visita presencialmente na nossa instituição. Nós temos encontros todas as terças e quintas, são palestras com advogados e também professores, desembargadores, juízes renomados no mercado imobiliário e também nas outras áreas. Nós temos conveniados na nossa instituição as grandes instituições de direitos como o IAB, o IMB, que é o Instituto dos Magistrados do Brasil. Estamos fazendo um convênio com a EMERG. Então, é uma instituição muito forte, graças a Deus, né? E hoje eu trouxe aqui para vocês o nosso coordenador de mentoria, que é o doutor Haroldo Lourenço, que muitos devem conhecer, porque ele agora a doutora Ana Tereza carinhosamente o chama de nosso advogado popstar, porque aí nós temos feito algumas diligências pelas OABs, né? Nós começamos essa gestão visitando as OABs aqui do Meia, Nova Iguaçu e Mesquita. Tivemos em Búzios, que foi um final de semana extraordinário. Tivemos também em Rio das Ostras.
que foi muito bom também, acolhida lá. E a gente costuma levar o nosso popstar, né? Porque a gente fica aqui falando qualquer coisa e ele que dá o show, né? E uma das coisas que ele vai trazer aqui para vocês... Temos um popstar. Não. Doutor Francisco Egito também é popstar. Eu vou chegar até lá, calma, não deixa nem eu molhar o bico, nós estamos fazendo a minha introdução. Estamos fazendo a propaganda dos nossos popstars. Como eu falei, ele é o cara do direito condominial, né? O direito condominial é com ele mesmo. E a gente tem feito essa disseminação porque nós temos o nosso patrono, que é o nosso sócio fundador, associado fundador, né, que é o Dr. Silvio Capanema de Souza, em memória, porque nós tivemos algumas perdas significativas na Covid, que foi o Dr. Silvio Capanema e também, logo depois, o Dr. Geraldo Beire Simões. Então, hoje, a nossa gestão na ABAME tem o grande desafio de fazer essa renovação, e nós temos dali trazido novos nomes, né, que jamais substituirão os nossos fundadores, e nós estamos também para fazer a nomeação do novo patrono da ABAME, que é um patrono de honra, que aceitou o nosso convite para nos ajudar nessa missão de levar a ABAME para mais 33 anos, que é essa obra do nosso querido Silvio Capanema, que é o desembargador, Dr. Marco Aurélio Bezerra de Mello. Ele também vai estar com a gente, é o nosso sócio benemérito, e vai estar com a gente na ABAME também, nesse grande desafio. Então é isso, vou deixar vocês com os popstar, que eu não sou popstar, né? Eu sou apenas quem carrega o piano, né? E a gente deixa eles darem os shows deles. Foi uma honra muito grande estar aqui com vocês, agradeço muito a presença de todos, e que vocês tenham uma boa tarde de estudo jurídico juntos. Bom, eu antes de passar a palavra para ambos, né, os popstars aqui, porque tirando a excelência, né, do conteúdo, ambos também são maravilhosos, são muito amigos, profissionais excelentes, né? Graças a Deus nós temos esses popstars conosco para ajudar a ensinar, a orientar e encaminhar vocês para essa carreira, né? Então, antes de falar popstar, gente, mil desculpas, né? Quebrando já o protocolo. Eu queria também consignar a presença da minha equipe da ABAME, que está aqui presente. Eu estou com a minha diretora, primeira secretária, pode ficar de pé, segunda secretária. Algumas décadas na ABAME, uma das fundadoras também. Nós temos na equipe do Haroldo também como mentora, a doutora Melina, aluna, por favor. E nós trouxemos também, que acabou de chegar, o doutor Diego, que é o co-líder da comissão de ABAME Jovem. pois é, a gente vai se distraindo. Eduardo, meu cameraman, pelo amor de Deus, não posso esquecer do Eduardo. O gostoso da nossa gestão, doutora Alessandra, é que a gente quebra protocolos e esse acolhimento. Eu também gostaria de dizer que está presente a minha diretora financeira, doutora Sônia Clausen, o meu secretário, doutor Valdir Miranda, está presente o nosso ouvidor, doutor Vitor, também está presente o nosso doutor João Ferraz, que é membro também da Igualdade Racial, e eu acho que de outras comissões também, porque é o nosso João Bertrand, e a nossa doutora Rafaela, aqui, que é presidente da comissão da OAB Jovem, né? Inicialmente, antes de passar para o doutor Francisco, eu vou passar a palavra para a doutora Rafaela Barradas, para que ela possa tecer alguns comentários. Em seguida, eu passo a palavra ao doutor Francisco e, finalmente, ao nosso ilustre convidado, Popstar. Olá, boa tarde a todas e todos aqui presentes. Estou muito feliz com esse evento hoje aqui, promovido pela ABAME,
o doutor Francisco Egito aqui também da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial. É muito importante assim, para a jovem advocacia entender que é possível, enquanto estamos na caminhada, logo no início, entendermos como é advogar de forma extrajudicial. Por vezes não entendemos o que é a palavra advogar de forma extrajudicial e entendemos que tudo tem que ir para o judicial. Né? Eu tenho tido grandes lições também com o Dr. João Ferraz, que trabalha com essa parte do Detran, e sempre mostrando para nós, enquanto membros da Jovem Advocacia, qual a importância dessa parte administrativa, que é possível, é mais célere, mais rápida, e você consegue até mais clientela dentro dessa área. E é uma palestra muito importante para o desenvolvimento também dentro da área do direito imobiliário, e a Jovem Advocacia entender que é possível, já desde o início, conseguir lograr êxito nos seus honorários de forma extrajudicial, não precisando estar de frente a um juiz de direito, ou de juiz de trabalho, ou enfim. E é isso, agradeço muito a sua presença, doutora Alessandra, do doutor Haroldo, que vai ser nosso palestrante aqui, do doutor Francisco Egito, minha presidenta aqui e a diretoria que está presente. Muito obrigada. Vou passar a palavra para o nosso doutor Francisco Egito, para tecer suas considerações. Saudações a todos. Hoje, efetivamente, vou ser breve, né? Agradeço sempre aqui ao pessoal do MEI pela acolhida, a BAME pela parceria. Temos feito alguns eventos em conjunto, né? Nesse evento aqui eu estou apenas como apoiador, né? Divulgador, ajudando a carregar um pouquinho o piano. Mas o popstar hoje é o Haroldo Lourenço. Então, vocês terão aqui um excelente evento sobre um tema muito importante na área imobiliária. A parte extrajudicial ganha muita força, né? Eu que venho da área negocial como corretor de imóveis, né? Trabalhando com compra e venda, regularizando propriedade imobiliária, eu tenho certeza que o tema de hoje será muito importante. Sejam todos bem-vindos, o pessoal que está nos acompanhando em casa vai ficar gravado depois na live, né? Contem comigo por que precisar. Acho que no mês que vem a gente vai ter um seminário aqui de direito imobiliário, condominial e notarial registral aqui nesse local, então conto com a presença de todos. Era o que continha. Um abraço grande. Então, para começarmos, né, a nossa palestra, esse momento tão importante, vamos passar a palavra para o nosso convidado. Boa tarde a todos, né? Vocês jogaram uma pressão enorme, né? Eu tenho que ficar em pé agora, fazer um show, né? Entendi, já está pressionado o negócio, né? Entendeu? Já não posso fazer nem a palestra, já estou até preocupado que eu vou ter que improvisar aqui. Mas, gente, fora de brincadeiras, é um prazer enorme estar aqui, prazer imenso, está sendo tão bem acolhido aqui no MEA. Acho que eu já tinha falado uma outra vez aqui no auditório do MEA, mas sempre um prazer retornar a casa. E o maior prazer mesmo é ter a oportunidade de estar conversando com colegas. Eu acho que vocês já estão vendo qual é o espírito aqui da instituição, de todas as instituições representadas aqui. Nosso propósito é esse, é fomentar o conhecimento, trocarmos experiências, provavelmente vou ouvir coisas aqui que vão acrescentar ao meu conhecimento, a gente trocar figurinhas como colegas que estão atuando no dia a dia forense, buscando mais espaço, buscando se reciclar, aumentar a sua atividade, alguma coisa nesse sentido. Então o propósito é exatamente esse. E nesse contexto todo, nesse cenário, esse apelido carinhoso que a Ana Tereza Basílio colocou e a Alessandra faz toda a questão de replicar e aumentar cada vez mais, né? Eu tento não reclamar, quando a gente reclama de algum apelido, aí que o apelido vai pegando, vai crescendo mais ainda, então a gente não tem mais como reclamar, mas gosto também, acho que é uma maneira de carinho. Mas falo isso talvez por ter aula há muito tempo, lecionar já há alguns anos, acabei já vi que tem gente que eu já dei aula aqui, já lecionei algum cursinho, já é meu aluno em algum curso que eu tenha dado online, alguma coisa nesse sentido. Então é um prazer imenso a gente poder estar aqui na Casa do Advogado, falando para advogados e falar dessas questões inerentes ao direito imobiliário. Também não posso deixar de fazer considerações, o Egito está aí, acho que ele está tímido, né? Mas ele é o popstar no direito condominial. Eu nem ouso falar muito aqui no direito condominial, porque realmente ele é a sumidade aqui na matéria, mas é interessante a gente estar conversando e falando, e como a Rafaela também comentou, né, a gente tem que brigar e trazer aos advogados algo que nós não temos, eu posso falar que é culturalmente. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui na sala, todos nós profissionais do direito,
profissionais mais experientes, outros menos experientes, outros mais jovens, acabaram de se formar, outros já com 30 anos de atividade, mas eu tenho quase certeza que ninguém aqui na sala teve aula, pelo menos no banco de faculdade, sobre advocacia extrajudicial. Isso é um reflexo notório. Eu acho que eu falo sem medo de errar. Se alguém teve aqui, me levante a mão e me explique como é que foi isso ou qual faculdade que fez isso, porque eu não conheço. Sou professor da FRJ, que eu acho que, salvo engano, o último estudo, acho que é a segunda melhor faculdade do Brasil. Isso não está na grade curricular. O MEC não exige isso. O aluno, às vezes, já advogado, procura uma especialização, uma pós-graduação, talvez não encontre uma pós-graduação que aborde de verdade, com profundidade. E quando eu falo aqui num aspecto que eu acho que cada vez mais eu defendo isso, a teoria é extremamente importante. Não quero usar essa palavra, hoje está muito na moda, né? Não sou negacionista da teoria, é claro que a teoria é importante. Sou professor de formação, fiz mestrado, doutorado, enfim. Então sei a importância da teoria, mas a gente sabe que na prática as coisas às vezes são um pouco diferentes, né? Aquela velha frase, né? Na prática a teoria é outra, né? Então as pessoas falam muito isso, a gente sabe. E claro que não dá para a gente abandonar o conhecimento teórico, mas nós não fomos ensinados, não nos foi passado todo esse histórico de uma advocacia extrajudicial. E acaba que nós vamos ficando meio que atrás nessa onda, nesse mercado, nesse trabalho. A gente é direcionado ou quase empurrado para o mercado judicial. Se você procurar um escritório para fazer estágio no começo da sua vida, você vai cair no contencioso, é muito provável isso. Você vai crescer com aquele espírito do contencioso, você vai crescer chamando o seu amiguinho de ex-adverso. Se parar a pensar, essa palavra já está meio errada, porque nós não somos adversários. Já tive processo com vários amigos e a ideia é sempre a mesma, tentar solucionar o litígio. Então já a palavra já se mostra obsoleta, né? Litigante. A gente não está indo para uma guerra, a gente está indo para solucionar um litígio ali, então a questão não é por aí. E aí, quando o advogado trabalha, ou a vida inteira profissional foi em cima desse raciocínio, quando você fala de uma advocacia extrajudicial, ele tem muita dificuldade, muitíssima dificuldade. É difícil o advogado hoje se inserir nessa atividade, mas não é por falta de capacidade, é por falta de informação, de conhecimento, de entender como é que isso funciona. E aí ele tem esses grandes desafios que nós estamos passando hoje. Eu estava aqui no MEC chegando, eu estava entrando aqui no prédio, coisa e tal, estava esperando para entrar aqui, e vem aquelas coisas de advogado, né? A gente lembra de um processo que eu fiz aqui. Bem, tenho 17 anos de advocacia, tenho 41 anos, fiz 41 esse ano. Eu lembro que nesse fórum, nesse cartório, eu já fiz aqui um divórcio consensual. E quem for, divórcio consensual, mas quando não tinha cartório. Então isso é muito velho, né? A gente aqui não vai nem saber disso, porque se formou há 2, 3, 4 anos. Mas quem for um pouco mais experiente lembra que não tinha divórcio extrajudicial em cartórios. Cartório de notas, que eu estou me referindo. Então você tinha que ajuizar uma ação judicial para a homologação de um divórcio extrajudicial. E era uma coisa tão pífia, ou até ridícula mesmo. O juiz, já sabendo daquela rotina tão de praxe, alguém que vai lembrar disso, você tomava por termo em cartório. Você distribuía, lembra disso? Balcão. O juiz marcava um dia, que é como se fosse uma audiência no balcão, com um serventuário, um escrevente, e ele tomava por termo aquele divórcio. Vendo você lá com ex-marido e ex-mulher tiracolo, os dois se entreolhando lá, não sei quem, assinava no cartório aquele negócio, voltava à conclusão, o juiz dava uma sentença homologando aquele negócio e acabava. Isso é um reflexo que nós tínhamos de uma cultura judicial. E isso não sei nem quantos anos atrás, mas pelo menos já bota uns 10, 15 anos atrás essa história, e começou por aí essa ideia de desjudicialização. Essa palavrinha hoje tão falada. Então, só para pegar lá atrás esse exemplo, eu fiz isso aqui no MEC, tenho uma lembrança que eu fiz isso na Leopoldina também, então eu sou advogado dessa época, advoguei nessa época, e fui começando a descobrir o extrajudicial da mesma forma. Hoje, se eu começar a enumerar aqui tantos procedimentos que nós temos extrajudiciais, isso só fazendo um recorte do direito imobiliário. O colega amigo ali falou, eu escutei falando de Detran, outras coisas extrajudiciais, que eu realmente não tenho conhecimento sobre essa matéria, porque é muito grande, tem muito a área de atuação extrajudicial. Pegando aqui um gancho, tomara que o Egito concorde comigo, o direito condominial também é um grande campo para atuação extrajudicial, sempre falo muito isso. Síndico, às vezes, não sabe gerir problemas dentro do prédio, a administradora, muito menos, não é a formação dela fazer isso, não se sabe realizar uma assembleia. Quem atua no direito condominial, por exemplo, com a pandemia, eu fui contratado para fazer, auxiliar assembleias online, porque o condomínio não tinha condições de fazer, não tinha estrutura, eu tinha medo de gerar algum tipo de novidade antes de ter lei regulamentando isso.
Quando você fala em cobrar créditos condominiais, o advogado só pensa, tem uma execução extrajudicial, penhorar o imóvel e vamos para frente. Só que você descobre que o grande nicho é você aprender no seu escritório a estruturar métodos para cobrança extra. Porque é aí que você consegue ganhar dinheiro de verdade. Porque se depender do judiciário, se você distribui hoje em 2022, hoje você já sabe que esse ano você não resolve nada. Uma execução extrajudicial. Com sorte, talvez, o executado seja citado ano que vem. Estou falando uma mentira? Não tem expectativa nenhuma, nós estamos que dia hoje aqui? Dia 20 de outubro, sendo honesto, eleição, Copa do Mundo, recesso. Acabou o ano. Acabou o ano. Você não vai ter uma efetividade, aí depois vem carnaval, e depois do carnaval começa o ano. De verdade. Então você não tem nenhuma prognóstico de ter uma solução efetiva disso. E às vezes você sabendo fazer uma cobrança extrajudicial, criando metodologias, procedimentos dentro do seu escritório, isso pode ser muito mais rentável. Sem fugir muito do meu tema aqui no condominial, mas voltando ao que eu estava comentando. Hoje, dentro do direito imobiliário, condominial, eu entendo como um nicho, ou talvez pudesse até um ramo autônomo dentro do direito. Outra falha da faculdade, nem se estuda imobiliário em faculdade, se estuda reais, civil, contratos. Não existe direito condominial na faculdade. Você escuta falar que existe no máximo condomínio edilício. Se você perguntar para o aluno, ele já mistura um condomínio edilício, como a gente está vendo um monte aqui do nosso lado, um condomínio de proprietários, né? Um condomínio, enfim, como a gente diz às vezes, horizontal, enfim. Então é um déficit muito grande. E no direito imobiliário eu posso te afirmar que sem dúvida foi um dos precursores nisso. Hoje nós temos inúmeros procedimentos extrajudiciais, como a doutora Rafaela mencionou, que você nem olha para um juiz. Inventário extrajudicial, que todo mundo já sabe que é uma realidade concreta, não tem como se discutir isso. Hoje você tem a uso capião extrajudicial, que ainda tem mais uns 5, 6 anos aí, já tem 5, 6 anos de vigência, mais ou menos, fazendo conta aqui de cabeça, advogado fazendo conta é horrível, né? Vou mandar para o contador, mas acho que são 6 anos mais ou menos. Foi na época do CBC de 2015, então já deve para quase 7 com a vigência de um ano dele. Inventário extra, uso capião extra, que nós já temos um pouco de renitência de alguns cartórios de registro, mas já tem funcionado, já tem conseguido concluir algumas uso capiões extrajudiciais. A Alessandra, querida presidente, aqui falou com a gente de nossos passeios nas subseções. Nós estávamos na subseção de... Foi qual que era? Rio das Ostras? Foi Rio das Ostras, né? Tinha uma advogada do nosso lado que ela trabalhava em Búzios só fazendo uso capião extrajudicial. Como tem mercado de trabalho disso? Não sei se foi Rio das Ostras, não, acho que eu estou confundindo, mas enfim, foi Rio das Ostras? Foi Rio das Ostras? Então tá bom, então foi Rio das Ostras. Quando a gente começou a falar disso, todo mundo... E ela estava em Búzios, porque ela é de Búzios, exatamente. Vocês me preteriram de Búzios, eu não podia ser disso, né? Então, teve night tudo lá em Búzios, eu fiquei de fora, tá vendo? Fiquei sabendo disso, teve night, teve after, né? Como se fala hoje, os jovens falam um after depois da palestra, eu fiquei de fora, né? Mas enfim. E ela trabalha, e se você vai para esses locais, Rio das Ostras, Búzios, o que tem de mercado de regularização de imóveis é absurdo. A gente não pode falar nem só aqui no Grande Centro, Meia, Centro. Gente, Zona Sul do Rio. O que eu tenho no escritório de imóveis, Ipanema, apartamentos, uso capião, condomínio inteiro todo irregular, convenção do Código 16, tudo obsoleto. O que você tem de procedimentos para se regularizar imóveis não é só na Zona Sul. Desculpa, não é só no interior, até a Zona Sul, bairros nobres do Rio de Janeiro são atingidos por isso. Então a gente já está brincando aqui, falando mil coisas, ó. Inventário extra, uso capião extra, e aí dei essa volta quase que toda aqui para chegar ao ponto principal. Recentemente, né, esse ano agora, né, junho de 2022, nós tivemos uma publicação, que é uma lei que pretende revolucionar, digamos assim, o direito imobiliário, que trouxe o SERP, né, o sistema online, né, criar... Porque, paralelamente a isso, a gente precisa de modernizar o sistema cartorial brasileiro, né? Que é infelizmente, ainda está muito aquém, ou se eu quiser usar sem pudores aqui, ainda é um sistema um pouco vergonhoso, muito deficiente. Você chega a alguns cartórios, ainda são livros, literalmente falando, papel, literalmente falando, e o sujeito vai desarquivar um livro. Há uns 10 anos atrás, não sei se ainda tem, segundo ofício de Niterói, cartório de livro de penhora de escravos, livro desse tamanho. Sim. Talvez um dos livros mais antigos do Brasil. Sim. Se não o mais antigo. Isso é uma realidade, o que eu estou falando aqui, não é? Não estou jogando para a plateia. Quem tem o mínimo de vivência no direito imobiliário, você tem exemplos
gigantescos. A lei de registros públicos, ela trouxe a matrícula, digamos assim, né? Instituiu oficialmente a matrícula. Você já tem inúmeros cartórios no Brasil que a propriedade está registrada num livro desse de papel, a famosa transcrição. Então nós estamos num sistema cartorial ainda absurdamente obsoleto. Um cliente essa semana eu atendi, inclusive defensor público aqui na capital, e a gente fazia a execução de um crédito, etc. Queria pesquisar bens, doutor, estou no crime há muito tempo, o senhor pode me ajudar? Eu falei, pode, só que assim, a gente tem um problema, a gente não tem um cartório centralizado. Para pesquisar bem, a gente vai ter que ter pelo menos algum norte, então a gente vai ter que começar a tirar certidões à torta e à direito pelo Brasil inteiro. E isso vai ficar um pouquinho caro, tá? Se o senhor me der uma luz, pelo menos em que bairro que você imagine que esse executado tenha bens, a gente vai começar uma maratona aqui de registradores lá no site registrador para começar a pesquisar bens, pesquisar e tentar levantar. Isso é absurdo. Sei que o Brasil é peculiar, dimensões demográficas gigantescas, mas enfim, essa lei, que é a 14382, ela trouxe literalmente, sempre esqueço o número dela, 14382, de 28 de junho de 2022. É a famosa lei que trouxe essas questões da informatização dos cartórios, alterando a lei de registros públicos que eu mencionei agora há pouco, a 6.015 de 73, trazendo mais procedimentos extrajudiciais. Essa lei, na verdade, ela não trouxe, assim, digamos, caiu no nosso ordenamento de paraquedas, não. Ela foi fruto de várias outras inovações legislativas, teve uma medida provisória famosa, também a 1085, e, finalmente, abreviando toda essa história aqui, se você pegar hoje a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, o artigo 216, letra B, você vai encontrar lá a adjudicação compulsória extrajudicial. Que assim, não sei se eu consigo expressar a importância desse instituto para vocês. Não sei se alguém quer ter experiência de regularizar imóveis por meio de uma ação de adjudicação compulsória. Para quem não conhece ou não tem intimidade com essa matéria, a ação de adjudicação compulsória é a ação que você move quando você celebra o famosíssimo, um dos mais utilizados, o contrato de promessa de compra e venda. É um dos contratos mais utilizados no nosso ordenamento jurídico. Qualquer um aqui que vai comprar um dos inúmeros imóveis da Alessandra, todos em Ipanema, você vai celebrar uma promessa de compra e venda, porque não tem dinheiro para pagar à vista, comprar aquele apartamento dela lá de 450 metros quadrados em Ipanema. Não tem condições. E vou ter que fazer um parcelamento gigantesco para pagar esse imóvel dela, e a gente vai celebrar uma promessa de compra e venda. E a promessa de compra e venda nos dá uma flexibilidade de poder ser para um instrumento particular, por exemplo. Então ela tem uma aplicabilidade, uma profundidade enorme. Claro que tem seus prós e contras em ser para instrumento particular, mas viabiliza muito. A gente negocia, dá um jeito, faz uma promessa de compra e venda, vou pagando para a Alessandra esse apartamento dela, ela já me emite na posse, e eu depois, se eu posso levar até essa promessa para o instrumento particular ao registro, passando a ter o direito real à aquisição da propriedade, mas ainda não sou proprietário, não tenho todos os atributos inerentes à propriedade, mas eu já tenho o direito real sobre essa propriedade. E aí acontece o seguinte, eu pago, compro todas as minhas prestações, pago todas elas, chega no final, virou Alessandra, vamos fazer agora a escritura definitiva? Aí por algum motivo eu tenho uma resistência, a Alessandra parou de me achar que eu era popstar, não quer assinar mais para mim a escritura definitiva, complicou o negócio todo. E aí? Eu tenho que ajuizar contra a Alessandra, não obstante eu ter prova documental da promessa de compra e venda, documento, contrato, pode ser de escritura pública, mais claro ainda, tenho a prova da quitação de todas as prestações, paguei tudo em conta bancária, comprovantes, etc., e ela resiste. Eu tenho que ajuizar uma ação de adjudicação compulsória. Outra coisa também do que eu falei aqui pra caramba sobre questões culturais, nós temos um problema com o nome no nosso ordenamento. Tudo tem que ter um nome bonito. Uma das coisas que eu mais respondo para os meus alunos é perguntar, mas qual o nome da ação? A ação não tem nome, né? Mas nós somos muito tradicionais, todo mundo lê o Caio Mário da vida, ali o direito em Roma, a gente tem que invadir e botar nome nas coisas. É uma ação de obrigação de fazer, por favor. Obrigá-la a assinar a escritura definitiva para mim. Só ganhou um nome, adjudicação compulsória. No fundo, é só um nome bonito para a mesma coisa. Eu vou forçá-la a dar a escritura. Caso não faça, o juiz vai adjudicar contra a vontade dela. É simples assim. Mas com base numa promessa de compra e venda. Mas vocês vejam que é uma ação toda com prova documental. Não tem muita dilação probatória, não tem prova testemunhal, não tem perícia a ser realizada. Mas, infelizmente, na realidade do judiciário, uma açãozinha dessa pode demorar 5 anos.
Aqui no Meia, na Barra, Jacarepaguá, Centro, onde você quiser. Bota pra cima, né? Bota pra cima. Tô sendo bonzinho aqui, né? Tô sendo generoso, né? Você imagina o que são 5 anos para você resolver um negócio desse nível? Não faz sentido. E isso acontece demais. Demais. E a doutrina já falava há muitos anos. Tá aí mais um exemplo de um mecanismo que tem que ser desjudicializado. O que a lei trouxe hoje? Hoje ela trouxe a adjudicação extrajudicial. Tudo de maneira extra. E aí eu vou trazer para vocês algumas considerações sobre esse artigo, trazer alguns pontos que eu acho relevantes, mas primeiro só para introduzir esse assunto, como eu expliquei para vocês, como falei aqui, enfim. E, gente, o protocolo já está quebrado há muito tempo, então, por favor, se alguém tiver uma dúvida no meio do caminho, já levanta a mão para não ficar para trás, eu prefiro que já fale logo, fique à vontade, por favor, tá? Evidentemente, a adjudicação compulsória, ela foi inspirada na uso capião extrajudicial. A adjudicação compulsória extra, melhor, foi inspirada na adjudicação, né, evidentemente, extra, não, falei tudo ao contrário, né, perdão, vocês entenderam? Então tá perfeito, né? A adjudicação extra foi inspirada na uso capião extra, agora saiu, graças a Deus. A uso capião extra, ela basicamente é composta de 2 fases. A primeira é que você vai no cartório de notas, esses que nós temos aqui na rua o tempo inteiro, aqueles que adoram lavrar escrituras, cobrar lá para lavrar as escrituras, etc, etc. E você vai lavrar a famosa ata notarial. A ata notarial nada mais é do que um documento público, feito por um tabelião, onde nós vamos nos valer da sua fé pública, a sua presunção de veracidade do que ele assinou ali, que na verdade não é ele que nem vê aquilo ali, é o assessor, o escrevente, o serventuário ali, o cara que assina ali é responsável pelo cartório, e ele vai documentar sobre a sua fé pública os documentos que se apresenta para ele. Terminou isso na uso capião extra, você vai no cartório de registro, para efetivar, concretizar a sua uso capião. E aí já trago o primeiro ponto. Isso é objeto de discussão. Se a adjudicação compulsória extra também teria as 2 fases. O que a lei fez? Não tem. Ficou mais simples ainda. Você gasta menos. Tem atas notariais, às vezes, ficam carérrimas. Dependendo da complexidade, valor venal do imóvel, tipo de prova que você vai ter que realizar. Hoje é direto no RGI. Então, simplificadamente, eu tenho aqui a minha promessa de compra e venda para a minha querida Alessandra, que eu virei para ela me dar a quitação e fazer a escritura definitiva, ela não fez, eu tenho o documento assinado, tenho os comprovantes de pagamento do preço. Eu vou direto ao RGI, por exemplo, aqui um dos 12 cartórios de RGI aqui do Rio de Janeiro, e chego lá nesse cartório do RGI e falo, olha só, eu tenho uma promessa de compra e venda, feita com a proprietária registral, que é a doutora Alessandra Ávila, a procurei para me dar a escritura definitiva, ela está se recusando. Você vai dar entrada no processo perante o RGI. Como se você apresentasse uma escritura, vai ter um número de protocolo, uma pré-anotação na matrícula. Dizendo que eu me apresentei como prometente comprador, apresentei documentos, prova da quitação, e ele, registrador, vai notificá-la para que em 15 dias ela compareça ao cartório e explique o que está acontecendo nessa confusão. Porque ela assinou comigo um contrato lá atrás, e eu estou provando para o registrador que o contrato está assinado com ela, e eu provei que eu tive a quitação. É como se ele virasse para ela... Não, é extra. Não tem valor da causa. É extra. Está vendo o que a gente comentou? Mas, por exemplo, eu tenho um caso desse. Como é que eu pago perante o RGI a cobrança de tarifa? Vou chegar a esse ponto, assim. No RGI, nos cartórios, nós temos os famosos emolumentos. Nós pagamos a todas as serventias extrajudiciais. Como é um instituto muito novo, foi idealizado agora em junho, de verdade, de fato, eu ainda desconheço tabela da corregedoria para cobrar isso. Então ainda não tem. E não tem valor da causa, que é um procedimento administrativo, tá? Você vai chegar lá, requerer no cartóriozinho lá no RGI, ele vai te, evidentemente, fazer um cálculo, quanto que ele vai te cobrar, provavelmente vai ser sobre o valor venal do imóvel, para fazer esses procedimentos. No RGI. Vou fazer igualzinho isso, vai ver pelo tipo da ação, o valor, é como se fosse registrar o imóvel. Só não vai ver pelo tipo da ação, porque não tem ação. Não, tipo assim, como você faz uma escritura e vai... Sim, semelhante a isso. Eu acho que é semelhante a isso, né? Que eu tô A Corregedoria do Rio, todos os cartórios de notas e registrais do Rio, eles são supervisionados pelas corregedorias dos tribunais de justiça. E, ao que me consta, que no Rio ainda não existe tabela para esse tipo de serviço.
Então você vai chegar lá, eu chegarei lá com a minha promessa de compra e venda, instrumento particular ou público, os recibos que comprovam a quitação, vou lá naquele balcão, retiro a minha senha, fico esperando e apresento para o cara. Apresento meus títulos. Ele vai ter que botar um número de protocolo, mandar o cara calcular, me apresentar o valor dos emolumentos, eu vou, paguei para o cartório e começa o procedimento extrajudicial. Qual a primeira etapa? Notificar a Alessandra. Pagarei por essa notificação, obviamente. A lei ainda permite que o registrador delegue essa função para um outro cartório hoje, que está cada vez mais, não gosto dessa expressão, mas meio fora de moda, o cartório de títulos e documentos, que é especializado em fazer comunicações, e ele notifica a Alessandra. Para quem não conhece, os cartórios de títulos e documentos têm oficiais, registradores. Então tem as pessoas que vão atrás da Alessandra, no endereço dela, para notificá-la. Olha, apareceu um tal de Haroldo Lourenço aqui, dizendo que fez uma promessa de compra e venda contigo e disse que quitou o preço. E apresentou documentos. 15 dias para você esclarecer. Ela vai lá e se explica. O registrador vai avaliar se a justificativa dela é razoável ou não é razoável. Estamos falando de prova documental, tá? Não tem testemunha de prova de pagamento. Eu paguei para ela mediante transferência bancária, juntei todos os comprovantes. E o registrador, avaliando essa documentação e vendo que a recusa dela é ilegítima, infundada, o que ele faz? Transforma a minha promessa de compra e venda numa prova da propriedade. Olha que interessante. Você vai passar a ter propriedade plena sem lavrar a escritura pública de compra e venda, que seria o segundo passo. Quando eu faço uma promessa de compra e venda, eu procurar um cartório de nota para fazer uma escritura de compra e venda. Eu só tinha promessa. A lei tirou isso. A lei fala claramente, o registrador documentará a compra e venda, transferindo a propriedade plena para o promitente comprador. Acabou. E ela que concordar em prejuízo. Claro que se ela não concordar, ela pode impetrar o mandado de segurança, ela pode ajuizar uma ação declaratória de nulidade dessa compra e venda. E veja, a lei exige que eu apresente nesse ato, a partir do momento que o registrador recebe o meu requerimento, que eu apresente certidões dos distribuidores cíveis para provar que não há litígio entre nós dois. Porque se ela ajuizou uma ação para anular a minha promessa, para cobrar a promessa, evidentemente o registrador falou, olha, por enquanto não tem como fazer isso. Tem que esperar o juiz togado decidir esse litígio, esse imbróglio entre vocês. Mas veja, não existindo nada disso, pagamento de TBI, transferiu a propriedade, eu sou propriedade plena. Propriedade plena. Acabou. Olha que maravilha. Não sei se eu estou sendo bem claro e mostrando para vocês, ainda que a gente fale aqui que seja uma coisa rápida. Absolutamente claro. Obrigado. Obrigado. Não é verdade? Depois eu pago aquele almoço que eu estou te devendo para você me dar essa moral, entendeu? Assim, eu falo muito isso do Haroldo. O Haroldo tem esse dom de simplificar os atos que o advogado tem que praticar. Então você simplificou de uma forma muito efetiva. Você já tem o microfone, fala mais de mim. Não, porque a gente vai ter que fazer uma ata notarial. Você colocou todos os documentos que precisam constar na ata notarial. Não, na edificação não precisa. Seria na uso capião. Eu acho que eu falei errado e te embolei, né? Me embolou. Ela acabou de falar que eu sou claro, tá vendo? Eu acabei Mas você falou o seguinte, que vai ter que ter uma ata notarial para levar registro no RGI. Não, esse é na uso capião. Então você me confundiu. Você também tinha entendido dessa forma? Mas eu falei trocado. Eu sempre embolei na hora que eu falei. Vocês entenderam? Então a gente já vai direto no registrador. Tá vendo como foi bom pegar o microfone depois? Direto, então não fica... Mas eu vou fazer esse comentário, eu acho que eu também me embolei quando eu falei. Eu já ouvi isso em outro lugar também. Pois é, o que acontece? Mas vamos lá, vamos esclarecer esse ponto, tá? Você tem a uso capião extrajudicial e a adjudicação extra. A uso capião extra se dá em duas fases. Cartório de notas, cartório de registro. Cartório de notas você vai morrer lá na ata notarial. Depois, emolumentos. Depois, no cartório de registro, mais emolumentos. Cartório de hora ganhar. Isso também... Mas não reclame, que você pague caro, mas resolva rápido, tá ótimo. O cliente já tem que pagar caro no judicial também. Eu fiz isso em Portugal. Mas aí você foi para outro nível, né? Aí já... Te mudou de nível, né? Não, os campeões lá é justificação notarial. Quem responde é a testemunha que faz falso depoimento. Mas aí entrou outro sistema, né? A gente não dá para comparar com eu fiz em 15 dias. Mas então, voltando aqui.
Na uso capião extra tem duas fases, a notarial e a registral. Na adjudicação compulsória é só registral. Não tem ata notarial, não há escritura de compra e venda, é direto no RGI. Direto no RGI. Curiosidade, Carlos, com relação a essa efetivação dessa promessa em escritura de compra e venda, qual seria o título? Seria uma declaração? Uma certidão do registrador. O registro, a lei fala, o registrador certificará tudo ocorrido, decidirá essa impugnação apresentada e automaticamente já tem habilidade, a lei já autoriza para transferir a propriedade. As certidões são as certidões de praxe? Distribuidores. Então, vamos lá, faz uma revisãozinha, né? Assim, como eu falei com vocês, é uma lei nova, que de novo eu esqueci o mês dela, é junho, né? Então assim, você está falando aqui de pouquíssimos meses de lei vigente. É inevitável a gente fazer comparações com a uso capião extra, tá? A lei da uso capião extra, olha, a adjudicação compulsória extra está no 216B da 6.015. A uso capião na 216A. Na sequência, uso capião 216A, adjudicação 216B. Demorou quase um ano para o CNJ regulamentar a uso capião extra. E depois as corregedorias de justiça, cada uma delas, respectivamente, lançaram os seus regulamentos e as suas tabelas de emolumentos. A gente está exatamente nessa fase hoje, nesse limbo. Esperando o CNJ regulamentar como que se dará a adjudicação compulsória extra. E provavelmente ele vai responder o que você perguntou. A lei fala só certidão dos distribuidores cíveis. Aí nós já batemos em outros problemas, que eu não quero nem ampliar aqui demais a conversa para a gente não perder o foco. Essa mesma lei que eu acabei de mencionar, a 14.382, ela traz nela também uma controvérsia gigantesca. Se a gente ainda precisa das certidões cíveis para a lavratura de uma compra e venda, por exemplo. Mas em tese ainda está exigível. Então veja, eu instaurei o procedimento no cartório de registro, ele notificou o proprietário, a proprietária registral na matrícula, tabular, como a gente costuma chamar, para ela explicar porque ela não quer fazer a escritura definitiva. Não feito, o registrador substitui a falta de escritura de tudo e transfere a propriedade para mim. E ela que corra atrás de eventual prejuízo. Porque a presunção é que eu tenho razão com a minha prova documental que eu estou apresentando, que é a minha escritura de compra e venda ou a minha promessa de compra e venda por instrumento particular, além da prova da quitação. Mas só para a gente concluir, para dar a palavra para vocês de novo. Perceba que ainda que isso em cartório, porque a realidade brasileira é essa, ainda que isso em cartório leve 6 meses, deixa eu falar uma coisa, se em 6 meses você regularizar a propriedade daquela pessoa, dando a ela uma propriedade registral RGI, você não tem noção do que é isso, é muito rápido. Eu costumo brincar e falar isso com meus clientes para eles tentarem entender melhor. O tempo do judiciário é um tempo diferente do nosso. Não sei se vocês concordam comigo. Enquanto aqui passam 5 minutos, no judiciário passam 5 anos, meu amigo. Entendeu? 15 dias de contestação. Vai explicar para o cara que vai demorar 60 dias para ter alguma coisa naquele negócio ali. Mas aqui está escrito que eram 15 dias. Mas o 15 dias depende, vai ter que juntar o mandado, o cara vai contestar no último dia, até a conclusão, 90 dias, 6 meses, a gente sabe que assim, o tempo é outro. Se a gente for no cartório de registro e isso for solucionado em 6 meses, está maravilhoso. Você substituiu o que eu acabei de falar, que ele brincou ali, eu vou botar mais 5 anos de uma ação de adjudicação compulsória. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. E você efetivamente regularizou a propriedade. Aquela pessoa saiu na mão com um título de propriedade. Ela pode vender financiado pela Caixa Econômica, pode aceitar carta de crédito, ela é proprietária. Acabou. Isso é maravilhoso. Claro que tem algumas controvérsias, vou começar a trabalhar com vocês aqui, mas tem perguntas? Deixa eu perguntar ali primeiro, então. Você ia perguntar, querida? Eu ia perguntar uma coisa. Em que momento fica a questão do recolhimento do ITBI? Há uma citação no município, ou se a pessoa já tem que apresentar a guia no momento do requerimento? Boa, vamos lá. Aí assim, agora vamos lá, eu trouxe o bom, né? Agora vamos trazer também alguns problemas que nós temos também que roer o osso, e a lei brasileira nunca é perfeita, né? Sempre tem algumas coisas
Pelo menos saiu a lei, não vamos reclamar. Se reclamava, a gente reclamava que não tinha, agora já tem a lei. Agora vamos tentar interpretar a lei. Pela redação da lei, eu já teria que apresentar ao registrador a guia do ITBI. Só que não faz muito sentido. E aqui já está escrevendo sobre isso, fala que não pode ser assim. Talvez o regulamento fale isso, os regulamentos. Porque imagina, eu vou lá, pago a guia do ITBI. Aí apresento o título lá no registrador e notifica a Alessandra, e a Alessandra apresenta fundadas razões. E o registrador fala, eu não vou registrar não, porque as razões dela me parecem fundadas. Você vai fazer o quê? Você vai pedir devolução do ITBI? É outro caos, né? Que não vão te devolver, vai ter que ajuizar uma ação à vara de fazenda para recuperar o seu valor pelo município. Claro, claro, tá bem, sem dúvida, perfeito, bem colocado, bem lembrado. Existem várias impugnações administrativas que você consegue se recuperar esse dinheiro, mas também demora um pouquinho, mas o fato é, não é razoável, antes de eu ter um mínimo deslinde dessa questão no cartório do RG, já antecipar o pagamento do ITBI. Não faz sentido. A lei exige, é fato, tá? Mas assim, imagino eu que isso não vai ser cobrado de imediato, pelo menos é o que eu tenho ouvido em palestras, quem está escrevendo sobre isso, mas é claro que você vai ter que pagar ITBI. Então imagina eu, por exemplo, apresentei lá no RGI, a Alessandra foi intimada, 15 dias notificada, 15 dias para responder, respondeu, o registrador decidiu, disse que vai registrar, evidentemente vai falar, ao requerente para apresentar aquele ITBI. Aí você sai correndo para a prefeitura desesperadamente, lá no site, recolhe a tua guia logo e transfere a propriedade, todo final acabou o problema. Pode até incluir isso na petição que você fizer. Mas a grande questão é que eu falei, eu vou pagar o ITBI antes de saber se a promessa vai ser registrada. Né? Incluir que você vai sim, sim. Claro. Perfeito. Registrar e aí sim, lá o fato gerador do ITBI para poder recolher. Perfeito, perfeito. Acho que o caminho, eu acho que isso me parece ser um grande dos problemas, né? Eu acho que a interpretação acho que é muito razoável, não faria sentido o registrador. O registrador ele atua como um fiscalizador, um responsável tributário, tá? Então, evidentemente, ele não vai transferir jamais a propriedade da Alessandra para mim, sem a guiazinha na frente dele, com aquela checagem para conferir se está paga bonitinho, não vai fazer de jeito nenhum. Vai ter que ser pago, mais cedo ou mais tarde. Mas eu só não acho razoável eu já apresentar no momento do requerimento. A lei não fala que é nesse momento, mas ela fala que será exigido a apresentação da guia do ITBI. Vou falar uma coisa muito certa, é o momento do fato gerador. Porque aí o fato gerador realmente seria aquele onde não vai haver dúvida de que o documento vai ser registrado, ou seja, pela negativa do vendedor. Isso, e o STJ e o STF já falaram exatamente isso, né? O fato gerador é a transferência da propriedade que se dá na RGE. Por isso que promessa de compra e venda não é fato gerador de imposto de tributo. Sim. E aí a lei trouxe alguns outros pontos também que são interessantes e vão dar, como a gente brinca aí, né, pano pra manga, discussão aí nessa história toda aí. Se você observar o 216B, logo de início, eu falo muito, né, gente? Eu já posso, o que eu faço? Eu paro para vocês falarem. Eu quero ouvir o Egito falando, eu quero ouvir vocês falando. Até 16 horas, nossa, é tempo, hein? Ó lá. O 216B, ele já começa com uma redação que já me é interessante, porque me faz lembrar os problemas que aconteceram na Uso Capião. Estou com a redação aberta aqui. Ó. Sem prejuízo da via jurisdicional, a adjudicação compulsória de imóvel, objeto de promessa de compra e venda ou cessão, poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço do registro de imóveis da situação do imóvel. Veja, sem prejuízo da via jurisdicional. A mesmíssima introdução que você encontra na Uso Capião Extra, está no 216A, e o que eu li é o 216B. Veja, o que aconteceu e eu imagino que irá acontecer em breve. Nós sabemos, eu estou aqui, espero que meu alto-falante não esteja gritando tanto, não tem nenhum togado passando aqui ouvindo as besteiras que eu vou falar, mas a gente pode falar mal um pouquinho dos juízes, né? A gente sabe que há um pouquinho assim de longe de má vontade de alguns magistrados, mas assim, bem de longe, pode ser uma impressão minha, assim, pode ser que não seja verdade, né, assim, que tem uma tendência a extinguir no processo. Isso aconteceu. Imagina, aquele togado que está lá no colo dele com uma Uso Capião há 10 anos se arrastando no cartório dele. Sabe o que eles faziam? Opa, agora tem uma extra. Se tem uma extra, o cara não tem mais interesse na judicial, extingue sem resolução e se vira na extra. Já tira esse inventário. O juiz despachando, esclareça o inventariante se continuará pela judicial ou se vai para o cartório. Em 30 dias sob pena de extinção. E acontece. Quando veio a Uso Capião Extra, 5, 6 anos atrás, foram várias as decisões no TJ do Rio falando sobre isso.
Diga ao autor qual o seu interesse em prosseguir com a judicial que existe a extra. Chico, você está me atrapalhando com esse processo trabalhoso aqui na minha frente, vai para o cartório. É isso. E veja, extinguiram. Isso chegou ao TJ do Rio. Isso foi julgado aqui no TJ do Rio. Teve um incidente de assunção de incompetência no Rio para definir isso, porque vira modinha também, tá? O magistrado togado aqui da primeira civil daqui percebe, o da segunda faz igual. Opa, tô batendo meta no CNJ, 3 sentenças de extinção nessa semana, 4, 5, 10, e começa a vir uma moda. Aqui no Rio de Janeiro, houve vários julgados nesse sentido, até que chegou um ponto que o TJ do Rio definiu, não, olha só, isso não existe. Estou olhando para ele aqui, ó. Isso foi um incidente de assunção de competência aqui no Rio, decidido sobre essa matéria. Julgado em 2021. A uso capião extraordinária, que pode ser buscada diretamente pela via judicial, em respeito à garantia constitucional da inafastabilidade pela jurisdicional, sem a necessidade prévia do procedimento extra. TJ, estou olhando aqui, na frente. Qual é o incidente? Um número muito grande, né? 0015 337 IFEM 97 ponto 2018 e aquele finalzinho que todo mundo já conhece, né? 819-0000. Julgando isso, veja que absurdo. A seção civil do TJ, que é a primeira composição acima das câmaras, teve que parar um dia para julgar se o juiz poderia extinguir os processos já em trâmite por existir uma via extrajudicial agora. E eu falo com vocês de novo, tá? Isso vai acontecer com quem tem adjudicação compulsória judicial tramitando. Aposto com vocês. Sou capaz de apostar dinheiro que isso vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Então, se você está lá com a sua adjudicação compulsória, eu tenho alguma no escritório tramitando. Um dos locais mais queridos para o judiciário para tramitar, né? Barra da Tijuca. Tem gente boa. Então, se a juíza no processo na Barra, eu tenho ações de adjudicação compulsória tramitando na Barra, eu vou ser preso aqui, né? Se alguém escutar isso aqui, né? Algum togado. Presidenta, me defenda, por favor, tá? Me para das nossas prerrogativas, tá? Olha, Barra é terrível, né? Acho que as pessoas têm uma vontade lá de criar caso que Jesus, né? Mas assim, mas que seja, tá bom. Eu tenho adjudicação compulsória tramitando na Barra. Se vocês não sabem, olha de novo, quem é mais antigo, houve um prédio famoso na Barra que caiu, né? Todo mundo conhece a história do Palace? Sim. É isso aí. Os prédios ao redor, se vocês não sabem, os moradores assustados abandonaram os prédios. A construtora faliu. Eu tenho várias ações de adjudicação compulsória de ex-moradores do local que abandonaram e pararam de pagar a promessa de compra e venda. A jurisprudência admite, por exemplo, que o crédito que eu tenho decorrente da promessa se sujeita à prescrição. Estou falando de coisa de 20 anos atrás. Eu era moleque. Tinha idade muito isso aqui, 20 anos na época. A construtora faliu, o crédito nunca foi cobrado e eu tenho hoje uma promessa de compra e venda em minhas mãos que o promitente vendedor não tem como me cobrar porque está prescrito. Eu ajuizo uma adjudicação compulsória, peço para reconhecer incidentalmente a prescrição daquele crédito e me adjudicar. Aí você imagina hoje, meu troço está lá arrastando há 3 anos e me vê um bonitão agora me xinga porque tem uma adjudicação extra. Isso vai acontecer. Tomara que não seja comigo. Mas vai acontecer. Que não seja com você, né? Mas não seja com ninguém aqui. Mas a gente sabe que vai acontecer. E a lei é muito clara. Sem prejuízo da via judicial. É uma faculdade. Por exemplo, uma situação como eu acabei de narrar aqui, que tem prescrição a ser reconhecida, me parece evidente que o registrador talvez não possa fazer. Não sei, eu estou até pensando melhor, mas assim, o registrador reconhecer a prescrição com crédito eu acho muito pesado. Eu acho que depende da via judicial. Né? Eu acho que é mais complicado ele dar uma lição de mérito, não é uma análise meramente formal, se eu tenho título e tenho prova da quitação. Mas veja, eu dependo da via judicial. Tem previsão legal? Para reconhecer, não, tem previsão de lei do prazo de prescrição, mas há discussões jurídicas, né? Ela pode ter me notificado, ter interrompido a prescrição, pode ter prova de pagamento, alguma cobrança, então tem coisas jurídicas a serem analisadas que eu acho que escapam da atribuição, né, do registrador, né? Não tem jurisdição, isso pressupõe uma via jurisdicional, então eu acho mais complicado, mas me parece uma situação que vai acontecer em breve, então já estou anunciando.
Quando você tem o provimento da uso capião, como eu mencionei mais cedo, e agora eu uso capião mesmo, não estou confundindo, o primeiro artigo do provimento da uso capião, provimento 65 do CNJ, ele fala: a via extrajudicial é uma faculdade do requerente. É claro que assim, eu não consigo imaginar que ser vivo, que é advogado, que vai escolher, não, eu quero ir para o judicial na Barra, porque é melhor do que o cartório. Não consigo imaginar isso. Mas é uma faculdade. Todo mundo concorda? Eu acho que não tem muito sentido. Mas é o que vai acontecer, que nós conhecemos a realidade do judiciário. Diga-me, por favor. Professor, até essa etapa da análise documental, tendo conhecimento agora, parece um pouco difícil para o registrador? Exato. Não vejo problema não, sinceramente, é meramente documental, não vejo problemas. E outra coisa, tá, eu ia chegar nesse ponto também. Qual parte você está se referindo? Na parte da prescrição ou só dos documentos que provam a quitação? Não vejo dificuldade nenhuma. Ele tem fé pública, tá? Então assim, eu apresentei documentos que comprovam a quitação. Isso é um outro problema que a gente tem que trabalhar. Eu pretendo falar, mas é ótimo vocês interromperem, que já entrando em sites, a gente vai jogando outro ponto. Para quem já atua no extrajudicial, e atuar no extrajudicial é mudar a cabeça, tá? As palavrinhas hoje da moda, né, é mudar o mindset. Fica muito chique falar isso, né? É mudar o mindset, mas é verdade. É mudar aquilo, trocar o chip, que a gente não está acostumado. Nós, advogados, estamos acostumados a reunir a documentação, meter uma ação na enfia de troço no PJE e vamos para frente lá com a ação. No extrajudicial é você com você mesmo, tá? Isso é difícil, concorda, colega, que trabalha no extrajudicial? É você fazer várias e várias reuniões com o cliente, dar caminhos a ele, por exemplo, sei lá, uso capião extrajudicial. O cara está buscando um uso capião de 15 anos. Você acha que ele tem tudo organizadinho na casa dele, dos documentos que comprova a posse? Não tem. É você. É você. Vai pegar uma procuração, vai nas concessionárias, vai nos órgãos públicos, faz o escassel e consegue levantar aqueles documentos. No seu exemplo, se o cara chega no meu escritório, doutor, fiquei sabendo de uma adjudicação compulsória extra, eu queria que o senhor me ajudasse. Eu falei, tudo bem. Cadê os recibos que o senhor pagou? Doutor, deu vazamento lá em casa, eu perdi os documentos molhados. Fala, filho, você não conhece computador para guardar? Mas não tem, não vai guardar. E aí o cara que está com a documentação da prova da quitação toda capenga, como a gente costuma brincar, né? Era um pagamento durante 4 anos, ele tem um pago agora, tem outro não pago, registrador, tem que revisar. Não tem solução. A análise do registrador é formal. Era pagar em quantas vezes? 24 vezes, 2 anos. Cadê os 24 comprovantes de pagamento? Não tem jeito. É olho por olho e acabou. Não tem solução. Mas está faltando 2 comprovantes aqui. E ela veio alegando que eu não paguei 2 prestações. Acabou, estou ferrado. Não tem solução. Registrador, recuso. Mas existe na própria lei, a 6.015, que há menção nesses artigos que eu comentei da adjudicação compulsória extra, de um outro procedimento que também, assim, que não é uma vergonha isso, tá? Talvez tem gente que nem conheça aqui, porque ninguém nos explica, ninguém fala disso. Existe um procedimento que é a chamada dúvida registral. Quem trabalha com cartórios, quando você apresentar lá no cartório o título para ser registrado, você ganha um papelzinho. O cartório é tudo no papel, né? Então você ganha um papel com o número de protocolo. Alguns cartórios você consegue acompanhar esse exame virtualmente. Quase todos já são assim. Quando cai na famosa exigência, o cartório te espera a chamada nota devolutiva, que é o nome técnico. Que é a exigência? Aquele papelzinho lá digitado mal e porcamente, resumidinho, que o cara fala uma exigência para você cumprir. Vem a certidão de não sei o quê. Já viram isso? Muito comum, né? Se você ler com atenção aquele papel mal escrito ali, que parece um papel de padaria, você vai ver lá embaixo. Em caso de problemas, na forma do artigo 198 da Lei de Registros Públicos, poderá ser suscitada a dúvida registral. Te deu a dica. Como a gente fala assim, te deu a letra. É que a gente não presta atenção no nosso corre-corre do dia a dia. Para quem não sabe, o registrador não é rei não, tá? Se ele falar contigo que você tem que cumprir a exigência X, e você analisou juridicamente com calma, e não concorda com aquela exigência, vira para ele e vai atender a exigência dele, dizendo, olha, com todo respeito, ilustre oficial de registros, não tenho como atender essa exigência por causa disso, disso, daquilo, e caso Vossa Senhoria não concorde, que remeta ao judiciário, à vara de registros públicos. O que ele vai fazer? Ele tem o dever de ofício de instaurar a dúvida registral. Não somos nós, tá? É ele que instaura. Ele é o suscitante. E aí vai te dar novo prazo
para você trazer maiores fundamentos das suas alegações e vira um processo judicial. Vai para um togado, um magistrado, avaliar. E vai avaliar se aquela recusa, exigência do registrador é ou não é legítima. Acontece muito, tá? Um exemplo rápido, para quem não sabe, vou falar disso também, está no meu roteiro mental aqui para falar, a gente vai falando aí, bate e pronto algumas coisas. Pouco a gente sabe, tá? Mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem uma lei estadual que assegura a gratuidade de emolumentos, tá? Olha a falta de cultura, no aspecto que eu quero dizer, que eu nunca expliquei, por favor, não nesse sentido, né? Ninguém nos explica isso, né? Ah, eu não consigo ler isso não, amiga, tem como virar esse negócio aí? Vira aí, eu sou bem cego, tá? Vai virar. Ah, vai virar, mas tem lei estadual aqui no Rio. Faz certidões. Ah, tá. Não, já entendi a lógica, você vai falar. A lei estadual aqui no Rio, ela assegura gratuidade para os que comprovarem, e é igualzinho se exige aqui, né? Se pedir gratuidade, você tem que expor a vida, né? A mãe, a filha, tudo para conseguir gratuidade. Vai ser a mesma coisa. Mas tudo bem. Imposto de renda, comprovante, despesas, você sabe que não é fácil obter gratuidade, há uma tendência que eles podem negar, mas a gente sabe que é inegável em recusar a gratuidade. Você vai fazer a mesma coisa no cartório, você pode obter gratuidade em cartório. Imagina que maravilha. O seu cliente aqui um pouquinho mais humilde, mas tem um dinheirinho para te pagar de honorários, mas ele não tem condições ali. Tá na mão com o protocolo ali. É isso aí. Você vai ter trabalho, é claro. Você acha que vai chegar no registrador e falar que quer fazer uma modificação compulsória extra sem pagar? Você acha que ele vai te servir café? Vai tacar o café quente na tua cara, é óbvio. Ele vai recusar, ele ganha por isso. E é teu papel saber exigir. É seu direito. Se o seu cliente tem direito a isso. O que acontece na maioria dos casos quando você pede gratuidade? Igual o juiz togado, igual, tá? Venha comprovante de imposto de renda de não sei da onde. Aí você traz. Aí ele fala o quê? Venha agora não sei o que da sua mãe. Na íntegra. Venha não sei o que dos seus 3 filhos. Chega um ponto que você não aguenta mais. Você fala, não, peraí, você está passando do limite. Despesa de supermercado. Exato, tudo. Aí você vem e pega e fala assim, ó, ilustre, querido, amado do meu coração registrador, já apresentei tudo. Ou você defere a JG, ou instaura a dúvida registral. Está lotado as dúvidas registral no Judiciário do Rio, só para discutir isso. Se eu tenho que pagar emolumentos ou não tenho que pagar emolumentos. É um procedimento a ser utilizado. Ele existe para salvaguardar todas essas medidas extras. Na uso capião extrajudicial a mesma coisa. No registro de um formal de partilha, de uma escritura pública de inventário extrajudicial a mesma coisa. E em casos que nós viemos a ter problemas numa adjudicação compulsória extrajudicial. Do mesmíssimo jeito. Então, se nós tivermos problemas, viermos a ter algum problema para registrar uma adjudicação compulsória extrajudicial, o procedimento vai ser o mesmo. Ou ele recusa e você gera a dúvida registral, ou se você achar que nem pela dúvida vai ser viável, achar que existe uma dilação probatória, você tem que partir para a via judicial. Não tem outro caminho. Não sei se eu puder, alguém queria perguntar alguma coisa? Posso seguir? Seguindo. Ah, por favor. Não, dá para falar aqui de boa. Quando, nesse caso, quando suscita a dúvida, né, e aí vai para a vara de registros públicos. Sim. Normalmente, qual o prazo? Pois é, aí é aquele famoso prazo agosto. Processamento do processo judicial. E, infelizmente, está demorando um pouquinho, tá? A última que eu tive aqui no Rio foi daquelas... apresentei certidões negativas lá no registrador e meu cliente querido estava devendo lá umas questões federais. Mas ele tinha aquela famosa certidão, sempre troca, negativa, positiva com efeitos negativos. Né? Aí ele falou, não, no registro porque tem débito tributário. Muitas vezes, quem está mais habituado com o métier, o trabalho no extrajudicial, às vezes vocês não percebem isso, mas às vezes é falta de experiência. Tudo quando a gente está começando é um pouco mais difícil, né? Muitas vezes o registrador, claro que alguns não te recebem, né? Eu posso começar a falar números também de registro aqui que são mais burocráticos, chatos também, mas outros são mais acessíveis. Se você for lá no cartório e pedir para marcar um horário para falar com o registrador, ele te atende. Te atende, tá? Com jeitinho. Como a gente faz em cartório, você não vai despachar com o juiz, não dá um trabalhinho, mas às vezes você não consegue furar a barreira, fala com o estagiário do assessor, para depois falar com o assessor para chegar ao juiz. Você consegue também. É difícil falar. Consegue. Não faz só consegue. Consegue sim. Também não generaliza não. Hoje você já faz até virtualmente. Faço todo dia conferência. Faz. Ela vai falar que não faz, eu vou falar que faz. Eu vou ficar o dia inteiro falando isso aqui, né?
Oi? Ciência Popstar consegue também? Ah, pois é, né? Pois é, né? Olha só, consegue, porque tem o advogado no escritório fazendo, cara. Faz, consegue. Assim, eu sou crítico do judiciário, tô falando, tacando pedra aqui todo mundo aqui agora, pô, mas na minha opinião, acho que isso melhorou. Eu também acho. Melhorou. Cara, você tem noção? Cara, o juiz hoje abre um Teams contigo e fala contigo, não abre nem a câmera. Eu fiz esses dias com a juíza, falou, doutor, não vou abrir a câmera que eu tô comendo, tá? Só pode falar? Eu falei, sim, com certeza, excelência, bom apetite. Acabou, tá me recebendo, cara, tô fazendo notícia com a mulher, acabou, pode ser chato. Acabou, ela nem abriu a câmera, deve estar em casa. Deixa ela, se ela tá me ouvindo, ele tá falando comigo, tá maravilhoso. Hoje a grande maioria é tudo online. Eu ainda gostava demais, ainda presencial. Que é bom você ir ao fórum, o cara ver tua cara, te conhecer, abrir network com o juiz, com o defensor, com o desembargador, com todo mundo, então você consegue. Entendeu? Existe isso. Então, isso eu tenho essa impressão, claro que é uma impressão, como a gente fala, é empírico da minha impressão, que isso aumentou um pouquinho mais. Mas eu esqueci que a gente começou nesse assunto. A Rafaela fez uma pergunta, é o tempo, né? Aí eu tive essa, por exemplo, aqui no Rio. Outra coisa, tá? Só pra gente fechar essa linha. Como eu falei com vocês, quem instaura a dúvida é o registrador. Eu só provoco para que ele instaure, tá? Então toma cuidado que, por exemplo, ele é o requerente da dúvida. E às vezes a gente tem essa confusão. Aí a dúvida foi julgada improcedente. Eu ganhei, tá? É invertido, para quem não conhece, tá? Invertido pode falar, né? Porque quem instaura é ele. E se ele é julgado improcedente, ele perdeu. As pessoas às vezes confundem. Você vai entender pela decisão. Vai ser dada uma decisão e a dúvida é julgada improcedente. Ou seja, improcedente a dúvida que ele provocou sobre o título. E aí ela vai para a via judicial. Demora uns 6 meses. As varas de registro também não funcionam da maneira que a gente espera que funcione, porque é uma vara que não está nos holofotes, né? Então não tem estrutura, que nem vara de sucessões, não tem muito brilho. Então se arrasta lá no judiciário para resolver. Infelizmente é um pouco demorado, tá, Rafael? Então é um caminho, mas infelizmente é tentar evitar o máximo, tá? É evitar o máximo. Eu gosto dessa ideia de ir lá, é o que eu falei com vocês, a advocacia extrajudicial, ela tem as suas peculiaridades em relação à advocacia contenciosa, litigiosa. O advogado no extrajudicial, eu gosto de falar desse jeito para a gente ter mais atenção nisso. O advogado na advocacia extrajudicial, ele é o protagonista. Você tem que fazer acontecer. Infelizmente aqui, nesse prédio que nós estamos, vamos ser honestos, né? O protagonista acaba sendo o juiz. Se ele não botar aquele troço para andar, não anda. Ainda que você insista, corra atrás. No extrajudicial é você. Você faça. Se você não correr atrás no extrajudicial para fazer, não vai funcionar. Então, o que eu quero dizer com isso? Vá ao cartório de registro. Busque saber quem é o registrador. Geralmente tem um substituto. Fale com o substituto. Eu tenho visto isso e funciona. Você vai lá e conversa, fala. Às vezes ele mesmo fala para mim, fala, doutor, eu entendi perfeitamente a sua tese, mas eu não vou receber. Porque veja, tudo é muito bom para todo mundo, tá? A gente está falando aqui, fazendo nossas brincadeiras aqui, as piadinhas, coisa e tal, mas se você fosse um registrador, você escutou o exemplo que eu dei? Eu estou arrancando um apartamento em Ipanema de 450 metros quadrados, doutor Alessandro, e passando para mim. Qualquer dúvida, o registrador não quer segurar essa bucha, cara. E a monetização também para os advogados? Isso é importante. Pois não? Na inércia do professor que está vendendo, ele registra? A lei fala isso também, tá? E se a pessoa não for localizada? Boa pergunta. Vamos lá. Escutaram a pergunta dela? 2 aqui na fila. Vamos começar a falar dela ali. Vamos lá. Eu vou no registrador, faço o requerimento. Ele notifica a Alessandra. A lei fala que é possível delegar a atividade de notificação para os cartórios de registros de títulos e documentos. Para quem nunca foi, não tem prática em registro de documentos, o que a gente chama de TD, né, o cartório de TD, o cartório de TD, eles têm hoje uma especialização muito grande em fazer notificações. Você quer notificar um locatário, coisa e tal, hoje você faz até online. Baratíssimo, tá? Se você não sabe disso. Baratíssimo, baratíssimo. Basta ter um meio de comunicação online com aquela pessoa. Se não tiver, não tem como fazer milagre. Aí vai ter que ir um cara para a rua, pelaquela via tradicional, para notificar aquele cara que está lá. E os cartórios de registro, a lei fala que aplicam-se os meios de notificação do Código de Processo Civil.
Então, por exemplo, se a Alessandra sumiu no mundo e eu não sei o endereço dela, você vai pagar emolumentos, o cartório vai publicar editais para tentar localizá-la. Se ela permanecer inerte e não aparecer, ela está notificada por edital. Acabou. Nenhum problema. Outra pergunta, que é muito comum. A lei fala disso, tá? Vou mudar o exemplo para não fazer isso com a minha amiga, né? Mas vamos supor que o prometente vendedor morreu, que não é mais a Alessandra. Não vou chegar a esse nível de te matar, né? A inveja está me correndo aqui, ele correndo, né? São terríveis, né, cara? Eu estou tijucando, né? Primeiro veio de Ipanema. Falei, vamos junto, Alessandra. Não passo na Tijuca para vir para cá. Ela falou, mandei logo essa para mim, não vou passar na Zona Norte, né? E com Ipanema, né? Ipanema já é outro nível, né? Mas você imagina, a gente está falando aqui de uma situação que é bem delicada. E o cartório de títulos e documentos tem essa atuação bem fácil. E a lei fala claramente hoje que isso já era possível na via judicial. Ela só replicou por extra. Ela fala que o promitente vendedor e seus sucessores e herdeiros. Zero problema. A promessa de compra e venda, quando razoavelmente regida, tem aquela famosa cláusula. O presente instrumento produz efeitos para a parte, seus herdeiros e seus sucessores. Acabou, amigo. É contrato, não tem o que se discutir. Ah, veio a falecer o promitente vendedor. Bem, morreu? Espólio. Ah, não foi aberto inventário. Pouca gente às vezes se confunde com isso, né? Não é porque não foi aberto inventário que não existe espólio, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? A famosa Sazine morreu, passou dessa para melhor, automaticamente tem a transferência dos bens para os herdeiros. A famosa Sazine. E já tem espólio. Ah, não tem inventariante. Tudo bem, isso pode acontecer, a lei fala. Quem está na gestão dos bens é o administrador provisório. Acabou. Quem ficou lá? A esposa? Quem ficou lá é o marido? Ele é o administrador provisório daquele espólio. Será notificado ele representando o espólio. A lei fala, sucessores. Então não é esse o problema. Então, assim, a lei trouxe essas questões. Então não é, me parece ser o mais complicado. Sobre os nossos famosos e queridos honorários. Isso. Nossos famosos e queridos honorários, né? A Melina já até riu, né? Até riu, deixava um sorriso, né? Todo mundo, lá eu também, né? É a parte que eu mais gosto, né, gente? Pois é, esse é outro problema que eu bato demais nesse assunto. Não sei se fazer uma divulgação agora, né? Quem me segue nas redes sociais, acho que uma das coisas que eu mais respondo lá no meu Instagram. O dia inteiro, os advogados perguntam isso. Ah, como é que eu precifico os honorários para cobrar, para fazer uma assembleia em condomínio? Sejamos francos, né, Renato? O máximo que nós aprendemos na faculdade é olhar a tabela da OAB. Estou dentro da casa da OAB, tá? Não vai brigar comigo não, tá presente, por favor, tá? Mas assim, o único referencial que o advogado teve na vida é a tabela da OAB. Então você tem lá a seccional de todos os estados, divulgam as suas tabelas nacionais, estaduais, etc., que é um mero parâmetro. É um mero parâmetro. E a gente sabe que no dia a dia, às vezes a tabela está muito alta, às vezes está muito baixa, está completamente inadequada para um caso concreto. Infelizmente, eu nem sei dizer se tem lá, se você der um Google lá e baixar a tabela agora, talvez não tenha nem a adjudicação compulsória na tabela. Tem muitas ações que você procura e não estão na tabela, para você ter um referencial. Então é sempre muito difícil, é sempre um desafio precificar o seu trabalho. É sempre um desafio. A gente só vai aprendendo no tete a tete. Às vezes as pessoas nem gostam, às vezes, do que eu vou falar, mas eu tenho uma visão da advocacia, que eu brigo muito com isso. Eu acho que é outra falha. A advocacia tem que ser cada vez mais empresarial. Milena está rindo, né? Eu já ouvi falar isso 300 vezes, né? Nós não somos criados numa faculdade ou numa pós-graduação para ter esse pensamento. Tenho certeza que muita gente aqui, sem fazer críticas, advoga de uma maneira meio artesanal. Não tem, por exemplo, um domínio de e-mail próprio, aí fala com os clientes naquele e-mail @gmail, Dr. Haroldo. Às vezes eu recebo e-mails que eu fico morrendo de rir. Tipo, advgatinha@hotmail, tá trocando e-mail com o cliente assim. Você vê isso acontecendo. adv.gata se encontra e-mails. Porque a pessoa fez o e-mail há 10 anos atrás, está trocando aquele mesmo e-mail e nem se toca. Se você nunca reparou, comece a reparar. Uns e-mails que é impossível você decorar. FJDPCH, não sei o que, @hotmail. Como é que eu passo o e-mail desse pro cliente? Você nunca repararam isso? Já que você está fazendo a propaganda minha também, o Diga. e-mail é alessandraavila@alessandraavila.dv. Aí eu Agora, olha vou só. falar,
assim, Perfeito. isso é para você não esquecer quando você precisar de ajuda. Claro. Agora presta atenção. Não esquecem, não. Agora olha só, eu tenho um e-mail pessoal, como todo mundo tem aqui um e-mail pessoal. Quando ele me procurou como um cliente, aí eu me apresento para ele, eu sou advogado, anota meu e-mail, haroldoaeliodasilva@hotmail.com. Beleza. Todo cliente faz isso. Vai procurar um outro advogado. Estou falando errado? Todo mundo sabe que o cliente vai no advogado, às vezes vai no outro, vai verificar o que está acontecendo. Bate na Alessandra. Doutora, qual é o seu e-mail? alessandraavila.adv.br. Quem foi mais profissional? Quem passou a imagem mais profissional para o cliente? Eu que trabalho com aquele e-mail lá, Hotmail, que eu tenho há 15 anos, que é quase impossível entender qual é Haroldo Aélio da Silva, no gigantesco, ou ela tem e-mail profissional? haroldo@blpadvogados.com.br. Entendeu o que eu quero dizer? Grupo gigantesco, conglomerado Egito. Olha o nome desse. Egito, olha a imponência. Você pensa nas pirâmides do Egito. Esse cara deve ser muito rico. Com essa voz É óbvio. Com essa voz de locutor, olha aí o que aconteceu, olha. Vai ter levantar, ó. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Fora de brincadeira, o advogado não está acostumado a trabalhar com isso. A gente tem que pensar cada vez mais nesses aspectos do profissionalismo. Mas Quem foi? O gmail.com da corretagem, locação, e aí cria um ponto ADV para ficar mais bichado. E faz diferença. Faz diferença. Muito. Diga, meu, por favor. Professor, eu fui Luan Temperde, sou Obrigado. secretário-geral da Jovem Advocacia, e a gente trata muito sobre isso na nossa comissão. E uma das formas que eu tenho de especificar o meu serviço é vendendo a consulta e em seguida envio um pequeno parecer. Acompanhando as suas redes sociais, eu tenho um e-mail profissional, contato@joaoferraz.adv.br. Vamos gente, todo mundo se divulga agora. Vamos lá, boa, doutor João Ferraz, boa. Mando no Tibrato e adotei a sua sugestão de fazer uma pequena apresentação dos sócios do escritório. Isso é ótimo. Achei muito interessante. Faço essa pequena introdução A gente, dá resultado. assim, perfeito. Obrigado pela sua colocação. E nós não combinamos nada aqui, tá, gente? Eu não fiz um pix prévio para ele falar isso aqui, não, tá? Então, assim, é a pura realidade que a gente está conversando. Quantas vezes nós pecamos do cliente não converter e você diz, pô, o cliente não está fechando, está achando caro. Às vezes, desculpa eu falar assim, tá? Nós estamos pecando em alguma coisa. Se você nunca reparou isso, vou fazer um exercício de reflexão. Vou chegar à sua história da precificação. Estou falando demais, não estou? Não, estou pensando numa coisa de modernidade demais. E o advogado que vai dançando no TikTok. Pois é. Eu nem tenho TikTok, então nem olha pra mim, tá? Eu não tenho nem condição nenhuma de dançar, então ferrou, né? Mas assim, que eu tava comentando, quem já faz esse exercício de reflexão? Todo mundo aqui já foi no médico que você não conhecia. Primeira coisa, quando você entrou no consultório dele, ou eu sou de outro planeta, ou você examinou o profissional, como ele atendia, como ele se apresentava, como era o consultório dele, ou você não fez. Eu faço um exemplo que eu ouvi isso de uma advogada, mulher, aluna. Um exemplo, às vezes, meio exagerado, né? Mulheres que vão no dermatologista, vai numa profissional de estética. Você iria numa profissional de estética que não se apresenta bem? Uma dermatologista com a pele horrorosa? O que a gente está conversando aqui? O exemplo que a moça me deu era de ginecologista. Que mulher vai no ginecologista com um consultório horroroso? Isso não existe. Aí você fala assim, ele procura o advogado, doutor Haroldo Aélio da Silva, Haroldo Aélio, Hotmail, não sei o quê. Doutora Alessandra Ávila. Elegantérrima, com o escritório muito bonito e com tudo profissional no trabalho dela. Faz muita diferença. O advogado erra muito. Vou voltar ao assunto, vou falar o que eu minha sugestão de precificação. Eu não faço, mas é claro que tem times e times. Eu não gosto de passar proposta para o cliente na hora, no meio da reunião. Porque a precificação dos teus honorários é uma tarefa difícil. E você está na reunião, se você não reparou, você está sendo examinado, o cliente está te examinando. Se você é um bom profissional, você teve segurança no que você apresentou, e você está fazendo conta quando você vai cobrar. A chance de você falar, posso falar assim, desculpa, fazer uma merda, e falar o preço errado é muito grande. E se você é advogado raiz, você já fez isso, hein? Eu já fiz, já cobrei errado e me arrependi. Eu falei, cobrei uma bosta nisso aqui, estou agarrado nesse contrato até hoje. Duvido que você tenha uma experiência para contar. Tem, doutor? Quem não tem? E foi tomando fumo que eu comecei a falei, não é isso não, cara. Eu vou terminar essa reunião, não vai passar a proposta agora, no dia seguinte eu vou mandar uma proposta por e-mail, no timbrado do meu escritório, apresentando meu escritório, apresentando meu currículo. Isso tem explicação, tá? Eu estou mostrando meu valor
para depois eu passar meu preço. E pode parecer, pode parecer besteira, eu sou muito chato, tá? Com métrica, com números. A atuação do advogado tem que ser profissional. Toda empresa tem que dar lucro. Eu vejo quantas propostas eu passei e quantas converteram. E começo a refletir, por que não converteu? Será que o cliente era mão de vaca mesmo? Então tá bom, esquece esse. Não, será que eu não falei no meu atendimento? Será que a proposta não foi adequada? Será que eu errei na mão, botei muito pra cima? A gente tem que refletir isso. E aí só para fechar o raciocínio aqui. O extrajudicial pra gente é sempre um desafio. Eu, honestamente, tá? E fiz essa introdução toda para falar essa história, vocês podem até me achar mercenário. Mas é claro que eu avalio a cara do cliente. Um cliente que mora em Ipanema com um AP de 450 metros quadrados, eu vou cobrar mais caro do que aquele meu cliente, e ele espera isso. Do que aquele meu cliente que mora num apartamento que custa 100 mil reais num bairro nem tão desprovido como Ipanema. Nem tão provido quanto Ipanema. Ele vai te cobrar mais e ele vai querer regatear os teus honorários. Pode ser, mas assim... E você tem que estar preparado para isso. Claro. E outra coisa, a barganha é muito mais fácil quando eu estou aqui na reunião conversando com o cliente. Isso mesmo. Vocês nunca perceberam isso. Quando eu falo para a Alessandra assim, Alessandra, 50 mil. Doutor, pode melhorar esse preço na hora. Agora que você manda por escrito formalizado, diminui a barganha. Se você nunca pensou nisso. Diminui a barganha. Mas voltando à nossa conversa. Eu examino. Voltando aqui, eu estou tentando estabelecer critérios. Qual é o perfil do cliente? O cliente que mora numa Ipanema com um quarteirão de 450 metros quadrados, ele está esperando que o advogado lhe cobre caro. É óbvio. O condomínio dessa pessoa é 4 mil reais por mês, 5 mil. Essa pessoa que eu estou dizendo é ela, tá? Paga 5 mil de condomínio por mês. É diferente daquele que paga 500 reais de condomínio por mês. Esse cliente fez uma promessa de compra e venda de 3 milhões. Esse fez uma promessa de compra e venda de 500 mil. Eu sou um crítico, já fiz isso na frente da Ana, já fiz na... Estou misturando tudo hoje, né? Já fiz na OAB lá do centro, a seccional. Crítica da tabela da OAB. Não tem como botar o profissional liberal numa régua. Tem que ser diferente. Aí vamos para um ponto. O benefício econômico para o cliente. Agora eu falei 1000 vezes aqui. Você. Como você se apresenta aos seus clientes? Você tem uma estrutura profissional? Você se apresenta profissionalmente para ele? Que é a imagem que você está vendendo. Ou você é aquele dermatologista com a pele horrorosa? Desculpa falar assim. Porque se você é esse, a sua proposta não vai converter. Faz diferença. Isso aqui, ó, tá calor hoje? Tá calor pra cacete. Mas o advogado tem que estar externo. Tem que estar externo. Ah, você vale quanto você está se apresentando? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o juiz usa toga. E nós nos comparamos equivocadamente com a gente, com a categoria. Nós aqui somos profissionais do direito, não tem problema. Você está conversando, entre aspas, com um leigo. O que ele tiver de extração, que possa extrair da sua imagem, ele vai extrair. Se o doutor está bem arrumado, se o escritório dele é bem apresentável, se ele sabe expressar conhecimento sobre a matéria, e tudo isso gera isso aqui. E aí, concluindo, se o extrajudicial ele é muito mais rápido, é claro que traz inúmeras vantagens na cobrança. Eu posso cobrar muito mais barato uma adjudicação compulsória extrajudicial, que eu perceba que eu irei resolvê-la em, sei lá, 6 meses, e eu não posso cobrar o mesmo preço por uma adjudicação na barra que eu sei que vai demorar brincando 5 anos. Eu vou ficar vinculado a vida inteira ali. Então é muito difícil você precificar honorários, mas no meu critério tem que ser analisado caso a caso e considerar pelo menos esses vários critérios que eu mencionei hoje aqui. Gente, eu já sei que eu já falei demais, já estou 1 hora falando, esbravejando, já abriram para perguntas, mas fique à vontade para continuar fazendo perguntas. Novamente eu quero agradecer a todos aí o convite, a oportunidade de estar aqui falando. Novamente é um prazer imenso estar conversando com vocês, ouvir os comentários de vocês, as perguntas de vocês. Muito obrigado mesmo a presença, foi um prazer estar conversando com vocês. O seu galã é muito precioso, viu? Por favor, retorne com ele várias vezes. E eu tenho certeza que você fazendo uma casadinha com o meu galã cá... Eu tenho que consultar a agenda. Tem que dar mensagem, os honorários. Doutor Egito, por favor. Eu também prometo, gente.
Lógico, está convidado. Venho, é claro. Você me serve. Fazer o quê? Eu venho na hora, não sei o que quer, mas eu venho. Na comissão, ele já está na aba com a gente. Já está na aba? O importante é destacar é que ele é o nosso coordenador de mentoria da ABAME. Então, a ABAME teve encontro todas as quintas-feiras, presencial e híbrido, que a gente tem vários palestrantes lá, inclusive o doutor Haroldo, a gente trabalha a mentoria. Então, tudo isso que ele falou de honorários, como precificar, como cobrar, quais são as cláusulas que você tem que colocar nos seus honorários, né? Porque agora, principalmente no extrajudicial, eles cobram muito o cliente, o time de resposta do advogado. Ah, você não respondeu meu e-mail dentro das 24 horas, você quer fazer reunião o tempo todo, quer relatório o tempo todo. Tem muitos clientes hoje que estão com esse perfil. Então é importante que você inclua no seu contrato de honorários cláusulas que estabeleçam o prazo que você vai ter máximo de resposta, o tempo que vai durar a reunião, quantas reuniões ele vai ter direito com aquele valor de honorários por mês, e se ele requisitar mais reuniões, ele vai ter que pagar um valor de X. Se ele quer mais celeridade no seu processo, ele vai ter uma taxa de urgência de Y, porque aí o cliente vai pensar 2 vezes antes. Quando você precificar tudo isso, ele vai pensar 2 vezes antes do que ficar lá te cobrando os andamentos processuais do extra, que nem sempre às vezes depende do advogado. Então, lá o doutor Haroldo explica isso melhor, trabalha junto com os mentores que tem, a doutora Melina e todos nós lá da ABAME, trabalha melhor o seu caso concreto. E uma coisa que eu não falei, que a gente vai esquecendo, né? Que um dos destaques que nós temos na ABAME é o nosso Pinga Fogo. É um evento que acontece todo mês, uma vez por mês, em que os associados levam suas dúvidas de seus escritórios. A associada até daqui da ABAME, doutora Maria Luísa, que está aqui presente, que é uma honra tê-la aqui com a gente, ela colocou assim: eu tenho um caso concreto assim. Aí a outra advogada também, que eu não sei o seu nome, desculpa, doutora Grazielli, falou: porque eu tenho um outro caso assim. Na ABAME, você leva para o Pinga Fogo o seu caso concreto, que você vai ter lá uma banca de advogados, assim como o doutor Haroldo e o doutor Haroldo, que vai analisar e vai debater. E por que pinga fogo? Porque o negócio pega fogo mesmo. Porque é óbvio que, assim como o cliente, antes dele te procurar e te contratar, ele já foi em diversos advogados, inclusive no Dr. Google, assim também é o advogado que está com essa dúvida, ele já consultou várias pessoas. Então, quando ele chegou com essa dúvida no Pinga Fogo, é porque ele já teve outras pessoas e o caso dele realmente é um caso complexo. E aí os advogados vão falar, vão debater, e aí o negócio pega fogo. E é um encontro muito interessante, e você pode tirar sua dúvida do seu caso concreto. Nós vamos ter o ENAI, que é o Encontro Nacional de Advogados do Mercado Imobiliário. É um evento, vai ser a nossa versão do ENAI, a 19ª encontro do ENAI, com vários palestrantes, juristas, desembargadores, doutores, pós-doutores. Não perca o ENAI. Ele, desse módulo, vai ser na nossa sede própria, porque a gente acha que a gente tem que valorizar a nossa sede. Não é qualquer associação que vive com a mensalidade dos seus associados que tem uma sede muito bonita, né? Com um auditório enorme, com toda a infraestrutura. A gente faz um coffee break que tem a cara da ABAME, a assinatura da ABAME. Todos os nossos eventos têm coffee break no final, com direito a prosseco. Olha, a nossa presidente que está indo, frequentadora da ABAME. Com direito a prosseco, sim, porque a gente valoriza o momento também do network. O momento pós-palestra, o momento do network, é o momento dos advogados se encontrarem, conversarem, trocar ideia, experiência, trocar cartão, fazer parcerias, negócios juntos. Então, e a gente também não trabalha só com os advogados, nós já recebemos peritos, arquitetos que fazem a legalização junto à prefeitura, e a gente tem vários outros profissionais da área, corretores de imóvel. O Cresce é parceiro da ABAME, o presidente do Cresce, Marcelo, está sempre lá presente, dando palestra, tirando dúvidas. A ANOREG, nós estamos falando aqui de extrajudicial, de registradores, por exemplo, o Sérgio Ávila, que é o
o maior registrador, a gente brinca que ele é o maior registrador porque ele é quem mais registra no Rio de Janeiro o capião e a adjudicação compulsória. Ele já esteve na ABAME, vai voltar diversas vezes porque a aula dele também é extraordinária. Então, a ABAME tem parceria com a Noreg, a gente está recebendo sempre muitos registradores, muitos notariais, e a ABAME está investindo muito no extrajudicial para os nossos advogados, porque é o que dá os honorários de forma mais célere também. E a gente sabe que a advocacia, principalmente depois da pandemia, com essa morosidade do judicial, ela tem sido muito ruim e maléfica para o advogado. Então, o extrajudicial é uma questão importante. Gostei muito de você ter convidado a gente, doutora Rafaela, para falar para os jovens advogados sobre as questões extrajudiciais. Porque, principalmente o jovem advogado, que ele tem mais pressa em receber seus honorários. E o extrajudicial é importante para ele nesse sentido. E só para eu finalizar, queria dizer o seguinte, que também as pessoas às vezes falam, muitos advogados têm resistência ao extrajudicial, achando que estão tirando da advocacia uma função essencial. Mas como o doutor Haroldo falou, e muito bem, como sempre, a judicialização já está um pouco fora de moda. Falar em litígio está um pouco fora de moda. Então, a gente tem que desmistificar esse paradigma de que extrajudicial pode ser praticado por qualquer profissional. Não. O extrajudicial tem que ser praticado pelo advogado. E o advogado vai sempre impor isso com a prestação de serviço dele de excelência. Então, é isso que a gente tem trabalhado para que o advogado preste um serviço de excelência, para que o assistido, o cliente, ele veja qual é a diferença entre ele fazer um serviço extrajudicial com advogado e sem advogado. Então é isso, o ENAI é dia 30 de novembro e dia 1º de dezembro, são 2 dias. Acompanhe nas redes sociais, vai ser na sede da ABAME e a gente espera a presença de todos vocês. Muito obrigada por esse dia. Tá? Eu que agradeço muito a presença de vocês. Como eu tenho dito na entrega das carteiras, o direito ele alcançou o direito digital, né? Nós falamos hoje que é tudo muito rápido e muitos braços, muitas especializações. Eu me recordo que no início da minha carreira não se falava em advocacia extrajudicial, mas eu comecei minha carreira, eu fazia, por ser muito detalhista, procurações, só levava para o cartório imprimir na folha, para levar para a diretoria assinar. Eu fazia escrituras de compra e venda de imóveis, escrituras de inventário, não é inventário, né, a separação, tudo isso. E as pessoas, assim, você não tinha esse olhar, tinha aquele olhar puro, né, de facilitar. Eu achava que o cartório, eu tinha que saber fazer. Por que eu tinha que... Era vergonhoso um advogado pedir para o cartório fazer uma escritura. Né? Então, eu fazia a escritura personalizada de acordo com o que o meu cliente queria e levava só para fazer a lavratura. Isso é muito bom, é muito bacana, de fato é bem mais rápido, bem mais fácil. Atualmente, você resolver qualquer problema extrajudicial também muito melhor do que judicialmente. Mas a jovem advocacia, nós temos também a comissão de acolhimento, Alessandra, que atende aos advogados sênior. São aqueles advogados que, por conta da informatização, né, eles perderam o contato de como trabalhar, como a Rafaela falou, existe visual law, o que mais é emprego? Tantas coisas. Nós temos a FENALOL agora em São Paulo, a doutora Débora Pontes está lá também nos representando, e na parte de empreendedorismo jurídico. Então, essas informações, até para o advogado sênior, que quer retomar sua atividade com maior tranquilidade e com maior celeridade, também pode estar aprendendo. Eu já estive algumas vezes lá na ABAME, a doutora Alessandra é maravilhosa, é uma pessoa encantadora, muito acolhedora, o ambiente é excelente,
Eu fico muito feliz sempre com ela e peço a vocês que divulguem esse evento para que os nossos colegas frequentem também a ABAME, porque vão encontrar muitas coisas boas. São muitos caminhos, né? É isso que a gente tem que ver. Existe caminho, existe um lugar para todo mundo ganhar o seu dinheirinho, mas o principal de tudo é aperfeiçoar o conhecimento, é a excelência do conhecimento. Eu fiquei muito feliz, doutor, porque a sua fala foi maravilhosa, realmente é muito bom, e o doutor Francisco Egito já tinha comentado uma vez também de fazer essa... Vou passar para ele falar. Não é o popstar? É um popstar. É o popstar. Agora é o popstar. Com voz de louco. Bom, pessoal, sendo breve para não tomar mais o tempo de todos, parabenizo o trabalho da Alessandra, à frente da ABAME, né? Ressuscitou a instituição, tem feito muitas parcerias com entidades co-irmãs, né, em prol do mercado imobiliário, em prol da advocacia. Fico feliz com a palestra do Haroldo em mostrar que o extrajudicial vem ganhando relevo, e é uma coisa que eu sempre prestigiei na minha advocacia, né? Até porque eu tive prejudicado a atuação como advogado. Eu já era corretor de imóveis, depois abri empresa imobiliária e eu não conseguia entender as questões para o primo judicial. A demora era muito longa, para vender um imóvel, para resolver um problema, você tinha que ter uma atuação mais dinâmica. Então a via judicial era o último recurso. E procurava sempre solucionar tudo por essa via extrajudicial, pela via negocial, né, pela via prática. E hoje o direito caminha para esse lado, não só na formação do advogado, como na cultura dos profissionais mais novos, mas porque o sistema jurídico, o ordenamento jurídico, nos municia com instrumentos que você consegue utilizar como ferramentas para a solução de problemas, né? Isso é bem interessante, né? Fico bastante feliz. Sucesso no ENAI. Tive a alegria de ir no segundo ENAI, talvez, e assistir palestra com o Silvio Capanema, Belim Chalub, foi no Hotel Glória, eu acho. Eu ainda era estudante de Direito. E num dos últimos ENAIs que eu tive, eu nem era palestrante, nem sonhava em ser, em ter atuação profissional, né, nessa área. Minha empresa ainda era muito jovem, dependia muito da minha presença, mas me recordo que eu entrei ali, estava o doutor Geraldo Beire, né, vários grandes nomes ali, o Capanema também estava palestrando. Salvo engano, foi na Emerge, acho que foi na Emerge esse, 2018 ou 19, acho que 18, salvo engano. E são eventos muito importantes para promover, né, a área imobiliária. Na ABAME nasceu a lei do inquilinato. Hoje temos nas instituições, na ABAD, por exemplo, o projeto de lei das assembleias de sessão eletrônica e virtuais, ou melhor, em sessão permanente e eletrônicas. Teve a participação da instituição, do Marcelo Borges. Lá na OAB no Rio estamos trabalhando um anteprojeto de uma nova lei de condomínios. Então as instituições têm esse viés, né, de promover o desenvolvimento nas suas respectivas áreas de atuação. E fiquei feliz também com uma visão diferente da advocacia. Antigamente o advogado tinha uma visão muito jurídica e isolada. E hoje você tem uma visão mais de compartilhar conhecimento. Veja, você faz participa de um evento na ABAME, você se reúne com outras profissões, você faz networking, a importância da troca, né, da relação dialógica, de construir, de trocar conhecimento, saberes, desenvolver, de fazer parcerias. Um advogado atua mais na área civil, o outro tem empresa imobiliária, o outro trabalha mais na parte extrajudicial, e todos podem se ajudar. Eu creio que a cooperação seja a tônica da pós-pandemia. Enfim, também estou lá no CRES, as portas estão abertas, o Marcelo tem seguido sempre na ABAME também, nosso presidente. Enfim, fico muito feliz em ver o mercado imobiliário começando a caminhar em uníssono, né? Caminhar numa relação mais cooperativa e construtiva. Fico feliz de estar aqui participando desse evento. Conta sempre com a gente. Um abraço grande. O problema do Haroldo é o seguinte... Não, o problema é que o Egito é um dínamo, né? Ele está em todas as comissões, então, você não tem capacidade para isso tudo. O problema é o seguinte... Não, aliás, eu não sei como é que ele faz, né? Ele é daquelas pessoas... Já vou me defender, Eu costumo falar o seguinte: administrar é fazer as coisas com e por meio de terceiros. Eu tenho formação em administração e tenho experiência em gestão. Então, às vezes, eu olho o OAB, alguma instituição, aí eu vejo uma crítica, né? Olha assim, bando de advogado, né? É a crítica porque o advogado não tem essa visão.
E às vezes ele entra, ele quer fazer tudo, ele não dá espaço para ninguém, eu fico rindo, porque ele não sabe trabalhar, né? E aí eu não tenho o complexo da Branca de Neve e 7 Anões. Branca de Neve e 7 Anões é você querer ser a pessoa, né, maior ali e está ladeado de anões, né? Então minha visão é a seguinte, né? Conseguir ver mais longe, porque subir no ombro de gigante. Newton falava isso, né? Quando você tem ao seu lado grandes talentos, você pode ser só um organizador, né? Se você está organizando, está todo mundo trabalhando, todo mundo produzindo, e o seu trabalho tem um alcance maior. Então, se eu tenho algum mérito, é de ser um organizador mediano, né? Claro que o Haroldo está com as portas abertas para a comissão, mas ele é popstar, não sei se ele vai aceitar o nosso convite aqui, mas a doutora Grácia tem o dom da persuasão e tem a capacidade do acolhimento, né? Que só o MER pode proporcionar. Um abraço a todos, o Haroldo está convidado. Vou passar a palavra à doutora Rafaela para suas considerações finais. Até porque quem requisitou a BAME aqui para falar sobre esse tema foi a OAB Jovem. Exatamente. Queria agradecer muito a BAME, ao Dr. Francisco Egito, por essa palestra, né, essa parceria aqui para essa palestra extrajudicial, e com certeza convidá-los para vir mais vezes, porque dentro do direito imobiliário a gente tem várias coisas para falar, né? E eu tenho certeza que vai ser muito construtivo e um conhecimento maior que a faculdade não dá, para a gente entender melhor sobre a advocacia extrajudicial e, principalmente nesse caso, dentro do direito imobiliário. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós vamos fazer um lanche, vamos dar por encerrado essa sessão, lembrando a vocês que no dia 25 de novembro nós vamos ter o nosso baile de gala e máscaras da OAB MEA, fazendo a confraternização de final de ano com toda a advocacia. Quem quiser comparecer, entra no Instagram da OAB MEA e lá tem o link para adquirir o convite. Muito obrigada a todos. Eu quero fazer a entrega dos certificados. Doutor Valdir, vou chamá-lo para entregar a doutora Alessandra. Por favor. Receba com forma de gratidão pela sua excelente participação, parceria junto à BNE, o seu certificado. Doutor João Ferraz, por gentileza, poderia fazer a entrega ao doutor Haroldo, nosso vice-presidente da OAB Jovem. Da nossa sucessão. Com certeza. Obrigado. Doutor Vitor, nosso ouvidor, por gentileza, fazer a entrega ao certificado ao doutor Francisco Egito, por gentileza. Doutora Sônia, poderia fazer a entrega, doutora Rafaela, por gentileza? Vivi, você pode bater uma foto nossa, geral? A gente pode bater com todos, né? Sim. Se vocês puderem vir aqui para frente, fazer uma foto nossa.